Olá, mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alessandro Saad e o assunto da aula de hoje é progressão aritmética, PA, juros simples, teoria. Vamos à aula? Então, vou apresentando aqui os dois primeiros conceitos, né, sobre os juros simples. O primeiro é os juros, são os juros, né, que a gente vai denotar pela letra J, que é o pagamento ou recebimento pelo uso de um valor monetário por um determinado período de tempo. E o capital inicial, vamos denotar por C, um C maiúsculo, é o valor monetário que serve de base para o cálculo dos juros. Notem que eu coloquei aqui, ó, valor monetário, tanto no juro quanto no capital, tá? E não dinheiro. Porque o dinheiro também é um valor monetário, mas eu posso estar falando de um carro, posso estar falando de um apartamento, de uma casa, de faturas de compras, valores de mercadorias, né? Ou seja, tudo são valores monetários. Tá bem? Claro, dinheiro também é um valor monetário. Bom, juros, despesa ou receita. Os juros podem ser vistos aparecer de duas formas no nosso dia a dia. Como despesa, quando você pega o dinheiro emprestado, você paga juros. Então a situação que eu coloco é aqui, ó. Precisei pegar dinheiro emprestado no banco. Agora tenho que devolver com juros. Tá? Ou como receita, quando você empresta dinheiro, você recebe juros. Emprestei dinheiro para um amigo, ele vai me devolver com juros. Bom, vamos adiante. Taxa de juros, vamos denotar pela letra minúscula I. Bem, então, taxa de juros I é o coeficiente obtido da razão entre juros, J, e o capital, C. Tá? Então, o que é o coeficiente? O que é a razão? É a divisão dos juros pelo capital. Tá? Nas taxas de juros, deve-se ter uma parte numérica para um referido período de tempo. Exemplo, a uma taxa de 10% ao mês, então I igual a 10% ao mês, 10% é a parte numérica, ao mês o período a que se refere. Fácil, né? Bom, agora nós vamos ver, ó, as formas de apresentação das taxas. Bom, formas de expressão. A forma de percentual, ou seja, 2% ao mês é a forma percentual. E temos a forma decimal, ou seja, 0,02 ao mês. A conversão, ó, da forma percentual para a forma unitária. A gente vai pegar os 2% e vai dividir por 100. Vai pegar o 2 e dividir por 100, que vai dar o 0,02. Ou seja, para converter a taxa que costuma ser geralmente dada na forma percentual para a forma unitária, basta dividir por 100. Tá bem? Muito fácil, né? E a conversão contrária, né? Quando eu tenho a taxa na forma decimal e quero na forma percentual, aí eu multiplico por 100. Tá bom? Vamos adiante. A conversão de taxas, aqui são exemplos, ó. Então, taxas na forma percentual e aqui na forma decimal. Ó. Então, 3,5% ao mês, nós dividimos por 100, chegamos em 0,035 ao mês. 0,5% ao mês, divide por 100, ó, ficou 0,005 ao mês. 15% ao bimestre, dividimos por 100, ficou 0,15 ao bimestre. 130% ao ano, dividiu por 100, ó, ficou 1,3 ao ano. Tá? Então, forma percentual e forma decimal. Vamos adiante. As principais abreviaturas de taxas. Ó. Então, uma maneira de simplificar a escrita das taxas de juros é abreviando, ou seja, diminuindo, né, a palavra dos períodos de tempo, como no quadro ao lado. Aqui no quadrinho aqui, ó. Então, ao dia, a gente vai abreviar como AD. Ao mês, AM. Ao bimestre, ABIM. Ao trimestre, ATRIM. Ao semestre, AS. E ao ano, AA. Muito fácil, vocês vão ver na prática quando nós formos fazer os cálculos dos juros simples. Tá bem? Vamos adiante. Prazo ou períodos. Bom, é o tempo necessário que um certo capital aplicado a uma taxa de juros
necessita para produzir um montante. Então aqui como se fosse uma maquininha, né? Aqui no início, ó, nós temos o capital inicial. O tempo passa, lá no final nós vamos ter o montante, né? Bom, nós temos uma convenção de tempo, né, para as operações financeiras. O mês comercial, que considera-se que todo mês possui 30 dias. Mesmo os meses que tem 28, que tem 31, todos os meses nós vamos considerar que vão ter 30 dias. E o ano comercial, que considera que o ano tem 360 dias. Ou seja, 12 meses vezes 30. Bom, e o que é o juro comercial? É o juro calculado utilizando essas duas convenções. Tá? Porém, quando eu tenho que fazer a contagem, eu tenho que fazer a contagem exata dos dias. Quando necessário, a quantidade de dias entre duas datas deve ser considerada exatamente como ocorre no calendário. Quando nós formos fazer os cálculos dos juros simples, a gente vai ver como é que funciona o cálculo dos juros. Tá bom? E, por fim, o montante. Ó, nós falamos aqui do montante, o capital lá no início do prazo, né? E lá no final vai ter o montante. Ó. Então, o que é o montante? Ó? É a soma do capital com o juro do período. Tá bom? Então, a gente termina por aqui. É uma aula teórica. Até a próxima videoaula. Nós veremos os cálculos do juros simples. Até mais. Tchau, tchau.